uma grande preocupação que começa a atingir, inclusive, a todo o nosso país, né? E aqui na nossa capital e também no estado de Alagoas, de uma forma geral, que é o aumento de casos da dengue, da zika e da chikungunya, que já causou em outros momentos também um grande estrago, inclusive para gestantes, para outras pessoas que até morreram com a dengue hemorrágica e outras coisas mais. Enfim, que agora já é chamada de dengue grave, não se chama mais da dengue hemorrágica. Mas vamos falar sobre isso com a doutora Luciana Pacheco, que está aqui conosco, porque é um assunto que a gente, durante esse tempo todo, esses 2 anos, por conta da pandemia, isso ficou sufocado, mas os mosquitinhos continuaram aí namorando, se reproduzindo e se aproveitando da nossa falta de educação, de jogar lixo na rua e de deixar água parada nas casas, apartamentos e outros lugares. Não é isso mesmo, doutora Luciana? Boa tarde. Boa tarde, Wilson. Boa tarde a todos os telespectadores. É isso mesmo, Wilson. A dengue, zika e chikungunya são doenças causadas por vírus, né? As 3 são doenças virais e transmitidas pelo mosquito. No caso nosso é o Aedes aegypti, que é esse mosquito que tem hábito domiciliar. Então, como você falou, a importância da nossa educação em evitar a proliferação do mosquito no nosso meio. A vilã da história é a fêmea. É a fêmea que, quando ela pica o ser humano, e aí ela introduz o vírus, ela precisa do sangue, do nosso sangue, para fazer sua oviposição. Vamos dizer assim, é um hormônio, o sangue é um hormônio que ajuda a ela a maturar os ovos. Então, mas a gente pode prevenir, né, com medidas educacionais, já que a gente não tem ainda vacinas para controlar as doenças, e então a gente precisa usar essas medidas de limpeza das nossas calhas, do telhado, do evitar água parada em casa, em criadouros de planta, né, e nas piscinas abandonadas aí, e as pessoas não se preocupam em fazer com que a água não fique retida, jogar lixo na rua, jogar pneus. Então, são medidas preventivas simples que a gente pode ajudar a diminuir a procriação dos mosquitos. Muito bem, doutor Luciano. Nós temos uma tabela, não é isso, diretor? Tem uma tabela que fala sobre essas informações. Deixa eu trazer aqui essa tabela, que são os casos de dengue, chikungunya e zika aqui em Alagoas. Olha, os casos de dengue de janeiro a março de 2021, 143 casos. 2022, 521 casos, doutor. Olha que coisa. Os casos de chikungunya de janeiro a março, os casos de 2021, 22 casos. Em 2022, 31 casos. E os casos de zika de janeiro a março, 2021 foram 8 casos. E olha, pasmem, 2022, 43 casos. Então, é a prova inconteste, né, doutora Luciana, que nós estamos em franco crescimento com a proliferação, inclusive, desse vírus através do Aedes aegypti. É isso mesmo? É isso. A gente já conhece, né? A dengue já tem mais de 30 anos que ela foi reintroduzida no nosso estado, no Brasil como um todo, mas e também no nosso estado. Então, a gente já sabe mais ou menos como é que ela volta a aparecer. Em ciclos mais ou menos de 3 a 5 anos, a gente tem surtos de casos. As dengue, zika e chikungunya são doenças mais recentes, mais novas no nosso meio. Então, 2014 foi onde teve a gente chamou tríplice epidemia, porque a gente teve surto, né? Epidemia de zika, de dengue e de chikungunya ao mesmo tempo no país. Então, foi bem complicado e todas 3 são transmitidas pelo mesmo mosquito. Então, por isso que a gente precisa controlar a multiplicação do mosquito, né? Agora, e assim... doutora Luciana, sem querer te atrapalhar e já está atrapalhando, a gente falou muito que na Covid-19 que os vírus se mutam, né, quando acabam tendo algumas resistências e muito mais. Foi isso que aconteceu também, por exemplo, começamos com a dengue, depois veio a zika, depois veio a chikungunya, que é mais agressiva porque ela inflama as articulações e muito mais. Aí depois tivemos o problema com a microcefalia, com as gestantes. E isso é o que são mutações desse vírus que são depositados através da mosquitinha ou não? Não, são mosquitos diferentes. Aliás, desculpem, são vírus diferentes. O vírus da dengue é sendo que ele possui 4 tipos diferentes desse vírus. Nós chamamos D1, 2, 3 e 4, ou seja, nós podemos ter dengue 4 vezes. O vírus da chikungunya é outro e o vírus da zika também é outro. 2 pertencem à mesma família.
que são o vírus da dengue e o vírus da zika, que a gente chama flavivírus, e o outro o vírus é da chikungunya, mas são vírus diferentes, isso não é mutação desse, não, são situações diferentes. Agora a gente sabe que eles podem acontecer dessa forma, como eu falei, cíclica, a cada 2, 3 anos. Então a gente não tinha tido ainda um aumento tão grande de casos de chikungunya desde 2014, mas a gente sempre tem esses surtos de dengue. As pessoas, como eu falei, podem ter dengue 4 vezes, então ela fica imune completamente, se ela teve pelo sorotipo 1, vamos dizer assim, e aí a gente vai ficar para o resto da vida imune contra aquele. Mas existem as outras mais 3 possibilidades. E as outras doenças não é por mutação, é porque o vírus ele tem essa característica, como a gripe, né? A gente todo ano tem vírus diferentes da gripe, e é por isso que tem a vacina, que é feita anualmente com aqueles vírus que circularam mais no ano anterior, justamente para a gente se proteger. Mas a gente não tem ainda vacinas contra zika, nem contra chikungunya. Existe uma vacina contra dengue, mas ela não tem na rede pública, porque ela precisa de alguns ajustes para ser dada, só pode ser dada em quem já teve dengue, então fica difícil do ponto de vista de saúde pública vacinar a população assim. Existem estudos de uma vacina contra os 4 tipos de dengue, que está sendo produzida pelo Instituto Butantan, mas ela ainda está nessas fases que precisa de serem antes de cair na produção final. Então, acho que lá para 2023, 2024 é que a gente pode contar com essa vacina. Enquanto isso, é essa prevenção que eu falei. Perfeito, muito bem. Vamos lá então, bem explicadinho para todos nós, inclusive tirando a minha dúvida também, doutora. Vamos saber então a primeira pergunta de quem quer participar desse bate-papo de hoje com a doutora Luciana Pacheco. Quem faz a pergunta é o Lúcio Almeida, ele mora na Jatiuca, doutora. Ele pergunta o seguinte: doutora Luciana, quais as diferenças entre os sintomas das 3 doenças? Boa pergunta. Tanto a zika como o dengue como o chikungunya têm características clínicas muito semelhantes. E por isso a gente precisa de alguns detalhes que também a gente consegue encontrá-las para fazer esse diagnóstico clínico. Elas têm febre, têm dor muscular, têm dor articular, dor e inchaço, né, nas articulações, nas juntas, e algumas pode ter também as manchas no corpo. Mas, por exemplo, a febre, ela é quase ausente na zika, frequente na dengue e na chikungunya. O inchaço, a dor muscular é muito mais comum na dengue, tanto que a dengue também é chamada febre do quebra-ossos, por conta dessa dor nos membros inferiores que o vírus causa. A chikungunya, muita dor e inchaço nas articulações. Chikungunya vem do termo aquele que se dobra, porque a pessoa sente tanta dor no corpo, na coluna, nas costas, que fica com aquele aspecto ali dobrado, não consegue deixar o corpo ereto. Isso a gente também não vê nas outras 2 doenças. A zika dá muito coceira no corpo, uma coceira intensa, muito mais do que as outras 2 doenças. E a zika também dá uma conjuntivite, um vermelhidão nos olhos, que a gente não vê nem na dengue, nem na chikungunya, menos na chikungunya pode até ter, mas não é muito comum. Então, são características de cada uma delas que ajudam no diagnóstico de cada uma especialmente. Perfeito, muito bem, respondido. Então, vamos para a segunda pergunta de quem quer participar também. Vamos ver quem faz a pergunta para a doutora Luciana Pacheco. É o Leonardo Silva, lá do Vergel do Lago. Ele pergunta o seguinte: doutora Luciana, as 3 doenças podem gerar complicações graves? Sim, as 3 doenças podem determinar um quadro grave, principalmente nos idosos, nos imunodeprimidos. Então, por exemplo, a dengue grave, que antigamente a gente chamava dengue hemorrágica, ela pode causar hemorragias importantes, a gente chama sinais de alarme, naquela forma que a gente precisa alertar as pessoas. Se começar a apresentar esses sinais de alarme, é importante imediatamente procurar uma unidade de saúde. Então, vômitos frequentes, hemorragia nasal, hemorragia na gengiva, vomitar com sangue. Então, são sinais de gravidade. Dor na barriga, né? Então, são sinais de gravidade para essa forma mais grave da dengue.
que é uma forma que evolui com manifestações hemorrágicas. A chikungunya também pode causar alterações, principalmente em idosos e nas gestantes, além de que a chikungunya ela deixa uma forma crônica dessa dor e desse inchaço nas articulações. Tem gente que fica com isso muitos meses depois da infecção aguda, às vezes retorna, a pessoa fica boa e volta a apresentar aqueles sintomas naqueles mesmos locais onde a doença aguda acometeu. E a Zika, as complicações mais temíveis e terríveis da Zika são quando a mulher está grávida, que aí ela pode alterar, né, ter alterações no feto. A gente antes dizia só que era microcefalia, mas à medida que os estudos foram avançando, nós hoje chamamos síndrome congênita da Zika, porque além da microcefalia, que é aquela cabecinha pequena, pode ter alterações nos olhos, pode ter alteração mental. Então tem uma outra série de manifestações que o feto, a criança que nasce de uma mãe que teve Zika, pode desenvolver. E no adulto, na pessoa adulta, a doença Zika também pode causar uma doença neurológica, que a gente chama síndrome de Guillain-Barré. Então, é uma paralisia no corpo, que tem cura, mas é grave. Perfeito, doutora. Excelente suas informações aí para a gente ver os riscos que nós estamos correndo se continuarmos a negligenciarmos a limpeza nas nossas casas, né? Porque o serviço público está fazendo o seu papel, mas não pode ser só ele. Tem que ser em conjunto, né? Senão não dá certo, né? A coisa não funciona. Muito bem, doutora, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Boa semana, saúde e até a próxima, se Deus quiser. Boa tarde. Boa tarde, Wilson. E é muito importante a gente se lembrar, nesse momento, o mosquito, ele gosta desse tempo que a gente está vivendo, chuva e calor, né? A gente alterna chuva com sol. Então, ele gosta desse período, porque ele precisa da água para os ovos serem eclodidos. E o calor faz com que o mosquito também se procria. Então, esse tempo agora, exatamente quando a gente vê isso, antes da chuva abundante, do inverno, né, que a gente começa a ter uma redução de calor, é nesse momento que a gente vê a procriação ser maior. Então, a gente precisa pensar, principalmente quem é gestante, usar repelente é muito importante, para que a gente, de fato, evite que o mosquito pique, a mosquita, né, pique as pessoas. Então, nesse momento, a gente recomenda que se use sempre repelente, mesmo estando em casa, porque como ele tem os mosquitos, esse hábito domiciliar, é comum a gente ser picado na própria casa, dentro da nossa casa. Muito bem, todos os cuidados, todas as informações necessárias e importantes. Doutora Luciana, um abraço, grande saúde, sucesso, até a próxima, se Deus quiser. Até a próxima, boa tarde. Boa tarde, tchau, tchau, tudo de bom. Tá aí então a doutora Luciana Pacheco falando de situações importantes, não explica pra gente, prestação de serviço pura aqui no nosso Fenômeno Fica Alerta. Por isso, se cuidem e vamos cuidar nossa casa, do vizinho, se tiver alguma coisa errada, se você tiver amizade com ele, com muito jeito, não precisa brigar não, é com muito jeito. Ó, amigão, ó, a sua caixa d'água tá destampada, viu? Ó, amigão, ó, aquele telhado ali tá com vazamento. Ó, fulano, tem água aqui, ó, amigão, não joga esse copo aqui não. É a gente se cuidando junto, sem briga, com todo mundo integrado, para a gente resolver esse problema e evitar o pior, tá bom? Muito bem.